dia, meus queridos irmãos e amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da tua família. Hoje eu quero novamente meditar com você mais um versículo da Palavra de Deus, nesse momento gostoso de cafezinho com graça, onde eu te convido a abrir a tua Bíblia, a meditar comigo, para que a nossa oração nesta manhã chegue até o nosso Deus. Meu querido e minha querida, a palavra de Deus que nós vamos meditar hoje, ela se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, apenas o versículo 13 e 14. Nós leremos e nos diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? Amados, é interessante nesse texto que nós vemos aqui a aliança do Senhor com Salomão. Então, no capítulo 6, Salomão ele ora a Deus, ele ora buscando a presença de Deus, a face de Deus. E, amados, estes versículos são resposta da parte do Senhor para a vida daquele povo, para a vida de Salomão. E eu queria convidar você hoje a abrir bem o seu entendimento para que nós possa compreender a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Amados, a palavra hoje nos conta a história, de Deus falando com aquele povo que se ele, cessasse os céus, cerrasse os céus, cessasse de chover, se ele enviasse os gafanhotos ou a praga, ou seja, por que isso aconteceria na vida daquele povo? Amados, mas eu quero convidar você a entender que há algo que entristece muito o coração de Deus e que traz a ira de Deus sobre as nossas vidas. É o pecado, a iniquidade, Então, olhando para os nossos dias hoje, como a humanidade tem vivido, Então, eu gosto muito dessa parte aqui, onde fala se humilhar e orar. Amados, essa estrofe aqui, se humilhar e orar, quando nós nos humilhamos, nós buscamos arrependimento. Nós buscamos o arrependimento, e o arrependimento ele precisa estar sincero e verdadeiro nas nossas vidas. Então, o Senhor ele nos mostra o caminho, um caminho diferente a seguir, uma vida diferente a seguir, uma vida de arrependimento, uma vida de oração, Então, se humilhar e orar, ao meu ver, o Senhor busca de nós uma vida de arrependimento e de dependência. Amados, e eu vejo nos nossos dias o Senhor tratando essa humanidade também. O Senhor nos tratando porque percebo hoje que os valores do ser humano, ele foi invertido.
Os valores estão invertidos. Aquilo que era para ser importante nas nossas vidas, que era para ser o lugar mais alto na nossa vida, que é a presença de Deus e que é o amor ao próximo, a nossa família, né? Isso foi invertido, então o ser humano, ele começou a dar valor em coisas que são passageiras. Posição social, né? As pessoas hoje, elas dão muito mais valor, importância ao trabalho do que aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus e nós andarmos amando uns aos outros. Não que você não possa se empenhar, dar valor no teu trabalho, né? Trabalhar, mostrar empenho, né? Garra naquilo que você se dispõe, não é isso. Mas se isso começar a ser o lugar mais alto das nossas vidas, ou seja, o lugar que mais de prazer, aquilo que ansiamos, isso se torna um pecado, porque isso vai ocupar o lugar que é de Deus nas nossas vidas. Amados, e Deus, ele é fiel para nos dar o fim que nós desejamos. A palavra de Deus aqui vai falar: se o meu povo fizer assim, se humilhar e orar, me buscar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. Amados, e quantas vezes hoje nós precisamos nos converter diariamente do nosso pecado, das nossas más condutas, né? E nos voltar a Deus. Eu creio que Deus, nesta manhã, ele nos chama ao arrependimento e a uma vida dedicada, zelosa ao Senhor. Então, que nós possamos olhar para essa palavra e ver que Deus não é aquele que está longe. Deus é Deus de perto e que Ele vai nos ouvir, Ele nos acompanha, né? Lá em João 14, Jesus ele fala que Ele iria, mas Ele ia enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, então, todo aquele que se converter dos seus maus caminhos, aceitar Jesus na sua vida, Deus então vai estar mandando a vida dessa pessoa, o Espírito Santo. Ele vai ser chamado de filho, ele vai passar a ser filho de Deus e vai deixar de ser somente criatura. Então, eu quero te dizer que Deus ele está perto, e Deus ele é um Deus de perto na nossa vida. Nós precisamos exercitar a nossa fé, mas colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Não busque Deus só em tempos difíceis, mas viva para Deus. E, amados, não esqueça que o Senhor Jesus ele voltará e que você precisa estar preparado, né, para que você esteja vivendo aqui como um cidadão do céu, não como um homem natural, um homem carnal, mas como um homem espiritual. Abra bem os teus ouvidos para essa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e me buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Amados, o Senhor requer de nós nesse tempo de preocupações, de calamidade, que nós nos voltemos a Ele. Amém? Quero orar com você. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Deus, pela Tua aliança, Pai, conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, ó Deus, para viver em nós. Pai, nesta manhã, visita-me, ó Deus, o coração e visita o coração da pessoa que me ouve. Pai, traga consolo, traga, ó Deus, esperança e nos dê direção, Senhor. Ó Deus, nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados, nos ajude, ó Deus, a viver uma vida diferente, Pai, uma vida, ó Deus, ainda aqui, Pai, mas almejando, ó Deus, o céu, a Tua presença. Ó Deus, e que o lugar mais alto para nós, Senhor, seja estar quedado aos pés do Senhor.
Pai, perdoa o nosso pecado nessa manhã. Nos desperte espiritualmente. E eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida, que Jesus te abençoe. Graça e paz.